Jeremias 33, e versículo 3. Glória a Deus. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Amém. Pode tomar o assento, adorando a Deus. Meus irmãos, antes de pregar, eu quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por mim, pela minha família. Estou aqui nessa noite como evangelista. Julho deste ano, Jesus me abençoou em São José, me ungindo a evangelista itinerante na convenção. Por que estou falando isso? Porque Palhoça tem uma parcela desta vitória que eu recebi. Como itinerante na obra, Deus me ungiu, mas teve que ter alguém aqui na terra para contribuir com essa bênção. E o meu pastor Osiel, que está de férias, está descansando, deixa um abraço para Palhoça. Aonde eu vou, ele manda deixar um abraço para cada município, cidades, aonde vou. E o pastor Alcides, perguntei aqui para o pastor Segundo se ele estava bem, porque ele tem a parcela do meu ministério, porque quando a convenção pediu para que 3 pastores presidentes, aonde eu tenho mais pregado, o meu pastor Osiel veio até aqui a Palhoça e pediu se ele podia assinar uma carta falando sobre a minha pessoa, como eu estou conduzindo a palavra aqui na Palhoça. Então ele assinou a carta me liberando para ir evangelista. Então eu agradeço a Deus e os irmãos aqui da Palhoça que tem uma parcela no meu ministério. Também precisei de uma carta do pastor Josué, ali de Florianópolis. Mal tinha chegado, perguntou a alguns obreiros como eu estava pregando em Florianópolis. E ele então assinou também a carta na minha frente e colocou nas minhas mãos a carta assinada e disse: vai com Deus e Deus seja contigo aonde tu fores. Também ali, aqui em Santa Amaro, precisei de uma carta do pastor Valtair. E o pastor imediatamente assinou a carta dizendo: aqui em Santo Amaro ele é bem-vindo. Por isso a carta está sendo assinada. E os 3 pastores desses 3 campos têm uma parcela no meu ministério. E por isso eu agradeço aos segundos e aos primeiros que estão conduzindo o rebanho em cada cidade, aonde estou passando, pois eles também fazem parte de uma parcela do meu ministério. Meus irmãos, eu deixo aqui a minha gratificação pelos irmãos que me ajudaram. E sei que Palhoça está no meu coração, da minha família. E Palhoça também sei que está orando por nós. Pastor Roseli é o meu filho, que eu tenho guardado no meu coração por muito tempo. Eu chamo ele de filho porque ele é mais novo que eu. E um dia profetizei para ele no lar dele, disse: Deus vai te dar um rebanho, teu rebanho será muito abençoado.
E isso eu tinha convicção de que Deus ia fazer com a vida dele e com sua família. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu pregar. Jeremias 33, versículo 3, Deus diz a Jeremias: olha, tu clamas a mim e eu vou te responder. Tu clamas a mim e eu vou te anunciar coisas grandes que tu ainda não sabes. Tu clamas a mim e eu vou te mostrar coisas que tu não conheces. Olhando para o texto do capítulo de número 2, 32 do mesmo livro, Jeremias, ele lembra dos feitos do nosso Deus, quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Ele diz: tu pusestes sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje. Versículo 20, no capítulo 32. Tanto um nome, qual é o que tens neste dia? Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, com mão forte e com braço estendido e com grande espanto. Olhando para o texto sagrado, eu pude contemplar quando Deus chama uma família das famílias de Levi, um homem chamado Arão e sua esposa Jacobede. Deus então traz ao ventre de Jacobede um filho, e esse filho então vai sendo originado por Deus para entrar no Egito. E no Egito, este moço, esta criança, ele é agora uma arma fundamental para a obra de Deus. Deus conduz essa criança para dentro do Egito, as fortalezas de Faraó, para que dali Deus pudesse concluir a sua obra, pois esse povo estava escravizado, estava aprisionado, e Deus jamais criou um povo para que fosse escravo e ficar ali aprisionado. Deus chama então a Moisés do meio da família dos levitas, deste povo, e Deus diz então para Moisés, no seu coração já crescendo, Deus vai falando ao coração do menino, e o menino vai crescendo em estatura e sabedoria egípcia. E dentro do Egito, Moisés começa a conhecer toda a artimanha egípcia. E Deus então vai falando com Moisés. Moisés, sendo filho de hebreus, nas veias de Moisés corria sangue de hebreus. E Deus então fala com Moisés. Aleluia. E Moisés, dentro do Egito, ele começa a contemplar que o povo de Israel, o povo que tem o mesmo sangue que corria na sua veia, Moisés contempla dentro do Egito, vai passeando com o carro de Faraó dentro do Egito e começa a contemplar o povo de Israel. Este Faraó então, para castigar este povo, ele não manda fazer só os tijolos, mas agora ele começa a mandar eles ir buscar as palhas, para ali então eles conduzir a obra do Egito. Deus fala com Moisés, e Moisés, dentro do Egito, começa então a perceber que o seu povo está escravizado cada vez mais. Então este povo começa no seu coração a lembrar que quando eles estavam livres, eles podiam adorar a Deus, eles podiam glorificar a Deus, eles podiam exaltar o Deus Criador do céu e da terra, esse Deus que era a promessa de Abraão, promessa de
uma grande nação. Deus disse para Jacó: de ti farei uma grande nação. Deus disse para Isaac: de ti farei uma grande nação. E este povo até hoje é o povo escolhido de Deus, que Deus tem tirado de dentro do Egito para o lado de fora. Egito significa prisão, Egito significa, aleluia, escravidão. Deus então olha para este povo que está aprisionado no Egito. Eles querem clamar a Deus, eles querem glorificar a Deus, mas eles não podiam, aleluia, fazer um clamor perfeito diante de Deus com todos aqueles que estavam aprisionados, porque Faraó, se ouvisse o clamor de alguém, aleluia, ele mandava açoitar e fazer que ele ficasse cada dia mais aprisionado no ofício do trabalho. Deus então, aleluia, está sentado no seu trono maravilhoso e de sua glória sublime. Deus então entende que há um clamor saindo do coração, aleluia, do seu povo em Israel. A Bíblia diz que Deus ouve do céu um clamor subir até a sua presença. Deus ouve de dentro do Egito um clamor chegando à sua presença. Glória a Deus. Moisés está passeando dentro do Egito e está contemplando o quê? Aquele povo que era liberto, aquele povo que podia ter liberdade para adorar a Deus, agora está aprisionado e está sofrendo. Deus então conduziu esta arma poderosa, este menino, esta criança, para colocar dentro do Egito. Faraó disse: todas as crianças machos que sejam mortos, aleluia, para que esse povo não venha crescer. O que eu acho na ideologia de Faraó é que ele não entendeu uma coisa: que quanto mais mata, mais cresce, que quanto mais toca no povo de Deus, mais ele cresce e mais ele fica inumerável, que quanto mais persegue, mais Deus faz crescer, aleluia, que quanto mais machuca e mais coloca angústia no povo de Deus, mais esse povo tem graça para, aleluia, conduzir a Deus uma adoração perfeita na sua narina, aleluia. O que Moisés estava querendo entender é porque que ele, sendo hebreu, estava dentro do Egito. Deus certamente falava com Moisés como o Espírito Santo fala conosco na década de hoje. Deus falava com Moisés e dizia para Moisés: era necessário que tu viesse estar dentro deste lugar, para que daqui nós viéssemos a fazer uma obra perfeita, tirar o meu povo da escravidão e colocar o meu povo para o lado de fora. A Bíblia Sagrada diz que Moisés vai crescendo e vai passeando dentro do Egito. Moisés tinha sabedoria egípcia, Moisés conhecia tudo dentro do Egito, de maneira que então Faraó se agradava cada dia mais de Moisés. Faraó não sabia que aquele que agradara a ele aos seus olhos era uma arma perigosa contra
a Deus. Aleluia! E Moisés agora entende que está na presença de um ser sobrenatural, de um ser poderoso. Moisés não conhecia Deus de perto, mas Moisés começou a conhecer quando Moisés olha para a sarça e vê a sarça pegar fogo. Então disse Deus: Moisés, tu vai até o Egito, porque é necessário que o meu povo seja liberto. Veja bem, Moisés vai se encaminhando, fica apavorado, porque Moisés tinha matado uma pessoa dentro do Egito. Quando Moisés recebe a notícia de Deus, é disso para voltar para o Egito, Moisés fica apavorado, e Moisés diz: mas eu não vou conseguir falar. Ele disse: não, Moisés, não diga que tu não sabes falar.